Salve, salve galera! Reinaldo Oliveira na área. Tivemos ontem o workshop em SAF, né? Já é o início de todo esse processo. Parabenizar a apresentação do André Sica, ele que é do CSMV Advogados, uma empresa de São Paulo especializada em SAF, já ajudou, a gente vai estar falando sobre isso, diversos clubes do Brasil. Antes de qualquer coisa, você que está chegando agora aqui no canal, não conhecia, chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha com a sua galera e deixa o joinha, deixa aquele like que é muito importante para a gente. Aconteceu ontem, viu gente, num hotel aqui de Salvador, esse primeiro workshop e eu achei muito interessante, fiz questão de ouvir atentamente do início ao fim, para que a gente pudesse debater melhor. Já vínhamos falando ontem na live, né? E por falar na live de ontem, agradecer a todos que participaram e, claro, vamos tentar destrinchar um pouquinho do que foi dito. Achei muito importante, porque é uma forma de educar o torcedor em relação a esse processo que já vem acontecendo de 2 anos para cá, já que a lei ela foi aprovada em 2021. E aí de 2021 para cá esse movimento já vem forte, muitos clubes já estão pensando nisso, alguns já se transformaram em SAF e você vai entender um pouquinho. Esse workshop foi muito importante para educar o torcedor nesse processo. Vamos começar ouvindo o Nilton Almeida, ele que é o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, falou da importância desse evento que aconteceu ontem, dessa primeira reunião relacionada de fato à SAF do Vitória, onde ele disse também da transparência. Vamos ouvir o Nilton Almeida. De fato, é um momento que nós estamos aqui hoje atendendo um anseio, um reclamo dos conselheiros que queriam, sempre falam em SAF, mas nem todo mundo sabe muito bem como funcionam a SAF. Aí falam em copiar modelos, etc., mas temos que saber que modelos que a gente quer fazer, o que é efetivamente uma SAF, que benefícios podem trazer ao clube. Então, eu estava falando com o presidente Fábio, nós já vínhamos conversando sobre essa questão da SAF já há algum tempo, mas tudo tem sua hora, seu lugar e seu momento. Então, se a hora agora, o Vitória saiu de um patamar antes bem inferior, bem complicado, e agora estamos em outro patamar. Então, o momento é de SAF, falar de SAF agora, e que os conselheiros, então, aproveitem esse momento, tirem todas as dúvidas que assim desejarem, para que quando formos chamados a escolher modelos, votar em modelos e analisar propostas, estejamos todos plenamente cientes do que vamos fazer. Eu, particularmente, acho que é uma diretriz que todos deverão seguir, principalmente um clube como Vitória, que precisa de recursos para está em pé de igualdade com as outras instituições no momento de um campeonato. Então eu sou plenamente favorável, mas não vamos na bacia das almas, vamos fazer agora com forma muito racional para que seja o melhor para o clube. Aí, ouvimos aí o Nilton Almeida, né? Você tá vendo aí, ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. Realmente, muita gente já vinha pedindo algo relacionado à SAF. E ontem esse workshop teve lá todos os conselheiros, foi interessante, foi bacana. No final ainda teve as perguntas respondidas aí pelo próprio André Sica. E vamos ouvir agora a Daniela Maiolini, ela que também é advogada do escritório CSMV. Coincidência, né, rapaz? SMV no final, sou mais Vitória. Vamos pra frente. Brincadeiras à parte, vamos ouvir aí a Daniela Maiolini falando aí desse processo inicial do Vitória. Esclarecer para todo mundo qual é o objetivo. O objetivo é entender, então estudar quais são as possibilidades que a lei da SAF traz para todos os clubes que têm intenção de continuar se modernizando. O Vitória já passa por esse processo ao longo dos anos, está sempre interessado em entender quais são as possibilidades, quais são as alternativas que a lei traz e o que se adequa melhor para a realidade do Vitória. Então, nossa missão aqui é passar um panorama do que tem disponível e ouvir o que para o Vitória faz sentido para que a gente possa caminhar juntos em direção a, quem sabe, uma nova fase do clube. Perfeito o que ela disse, né? Vamos tentar entender qual a necessidade do Vitória para que a gente possa buscar bons negócios. Eu gostei bastante aí da fala da Daniela
Maiolini. E o presidente Fábio Mota, claro, estava presente, não poderia deixar de dar sua palavra inicial na abertura desse workshop. Vamos ouvir aí o presidente Fábio Mota, que é que ele fala desse início também desse processo SAF do Vitória. A gente pediu, em conversas com o professor Raimundo Viana, em conversa com o Nilton Almeida, a gente vem discutindo isso há muito tempo, todo mundo sabe a minha opinião pessoal sobre SAF, que ninguém está aqui para ouvir minha opinião pessoal, certo? E nós vamos fazendo essa discussão, e eu dizia desde o passado que não tinha por que um time na Série C virar SAF. Um time na Série C virando SAF só beneficia quem comprasse a agremiação. Ia comprar barato, ia chegar na A como chegou, e ganharia quem tivesse feito investimento na Série C. Então, ao tempo inteiro, fui contra a SAF na Série C, na Série B. Tenho muitas discussões para fazer sobre a SAF. O Brasil hoje não tem um fair play financeiro, ou seja, o que é isso? Não tem limitação de gastos. Então, hoje você tem que ficar esperto para saber como é que você vai discutir isso e quem será o investidor ideal. Vários exemplos a gente tem, como por exemplo o Vasco da Gama, que virou SAF e voltou a ser associação, porque quem comprou o Vasco, certo, prometeu mundos e fundos, endividou, aumentou a dívida e foi embora. Então, eu não sou contra a SAF, eu sou a favor de debater a SAF. Você não pode pegar caneta e entregar para qualquer um, certo? Se isso fosse ainda na Série C, quando a gente devia 400 milhões, estava fadado ao insucesso, tudo bem. Hoje o Vitória é uma instituição respeitada do ponto de vista de agremiação em todos os entes federativos, respeitada na CBF, respeitada na Federação Baiana, com os credores, com seu salário de funcionários em dias, com seu salário de jogadores em dias, com suas dívidas todas parceladas, e a gente tem que ter cuidado, porque deu muito trabalho para chegar até aqui. Perfeito, né, o Fábio Mota, né, e realmente a gente que viveu todo esse processo de reconstrução do clube, saindo da Série C, eu imagino, viu, Fábio, quanto tenha dado de trabalho aí conseguir os patrocinadores sem receita nenhuma em uma Série C, conseguir muitos patrocinadores também com a receita pequenininha de uma Série B, e aí, amigo, chegou onde chegou. Méritos, claro, a você, a toda a equipe, ao Raimundo Viana, presidente do Conselho Fiscal, ao Nilton Almeida, presidente do Deliberativo, ao Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória, que também ajudou bastante nesse processo. O próprio Maneca, né, o Manequinha, também ajudou bastante no processo, participou de todas as contratações que ajudaram o clube a ser campeão da Série B, ajudou também muito na vinda do Wagner Leonardo, do Mateuzinho, enfim, toda a equipe do Vitória, ela tá de parabéns. Tivemos, depois da palavra do Fábio Mota, aí sim o início do workshop, né? A apresentação dos modelos, o currículo da empresa CSMV Advogados, né? Uma empresa altamente qualificada, uma das melhores do Brasil, e vocês vão entender aí um pouquinho do que eu tô falando, né? Ó, o currículo, velho, dessa empresa aí, ó, sensacional, né? Dá para perceber aí, né? Eles reestruturaram as dívidas do Palmeiras, ajudaram no investimento da Crefisa, participaram da assessoria lá do Red Bull na compra do clube do Bragantino, estruturação de operação inicial da SAF do Botafogo, junto com o John Testor, transformação do Cuiabá em limitada, né, em uma SAF, assessoria à SAF do Cruzeiro, assessoria à SAF do City Futebol Group, na compra do Bahia. Dá para você ver aí embaixo os clubes, né? Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Cuiabá, Cruzeiro e o City. A elaboração de modelo de reestruturação de dívida do São Paulo, assessoria à Clave Capital na compra do Figueirense, assessoria na implementação do novo modelo de governança do Goiás e preparação para uma futura constituição da SAF, ou seja, o Goiás é mais um clube brasileiro que já está estruturado para se tornar uma SAF, e a gente vai falar daqui a pouquinho toda a timeline, né? Quanto tempo vai demorar para que esse processo esteja de fato concretizado. Participou também da estruturação da SAF para clubes formadores, ó, o Salvador Futebol Clube aí, ó, do meu amigo Luciano Cortizo, né? Grande SSA FC, o SSA Futebol Clube, até tem uma camisa dele aí, um presente dado
pelo meu amigo Luciano Cortizo, Ratinho, né, para quem conhece ele. Estruturação e assessoria a Libra, ó que legal, gente. A CSMV, ele cuida também da assessoria da Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, a qual o Vitória faz parte. Então dá para você ver aí embaixo, né? São Paulo, a Clave, o Goiás, a Libra também. Enfim, dá para você perceber que realmente é uma empresa altamente qualificada. Mas vamos ver agora aí, né, o cronograma. Em quanto tempo, Reinaldo, mais ou menos vai se estar concretizado a SAF do Vitória? Vocês estão vendo ali embaixo, né, gente? De novembro de 2024, a qual já vem se trabalhando já desde o início desse mês, até abril de 25, aproximadamente 6 meses. E o Vitória já está muito bem adiantado, porque o Vitória já tem a sua já tem a sua auditoria, né? A auditoria, ela já foi feita, teve a solicitação e disponibilização e análise de documentos que já está sendo feito. O workshop já é esse processo que aconteceu no dia de ontem. Aí depois vem a emissão do Conselho Fiscal, a aprovação ao plano de modelo de negócios. Vale lembrar que no estatuto do clube tem uma cláusula lá, né? Que quem decide o modelo, juntamente com a empresa CSMV, é o Conselho Gestor, é Fábio Mota e Djalma Abreu. Essa escolha do modelo, ela é passada para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal passa esse parecer aí ao Conselho Deliberativo, aí sim vem a primeira aprovação, depois a aprovação numa AGE, Assembleia Geral dos Sócios, e aí vence todos os trâmites até de fato ser concretizado. Tá aí na tela todo o caminho a ser percorrido, não é nos estalar dos dedos, como muita gente pensa. Chegou o investidor, eu vou aceitar. Não, você não sabe nem quanto é que seu clube vale. E sobre isso até o André Sica fala daqui a pouquinho, né? Não adianta nada se você não se preparar e o investidor chegar aqui com a estrutura monstruosa que o Vitória tem hoje, né? 400 mil metros quadrados, uma estrutura fantástica para o futebol, uma estrutura fantástica para a base. Está sendo construído agora um novo CT. O Vitória já tem um estádio pronto para se tornar uma arena. É só modernizar o que já está feito, a terraplanagem, já está tudo lá, o estádio está pronto. É só você modernizar, colocar as cadeiras, colocar as coberturas, modernizar aquele prédio onde tem hoje os camarotes, né? Você pode dar uma modernizada legal, à frente do estádio, enfim. Vitória está pronto para o futuro e está se preparando ainda mais para receber investimento estrangeiro. Bem bacana aí. Tá aí o cronograma completo, de fato, no mínimo aí uns 6 a 7 meses, tá? Não vou botar só 6 não. E aí houve também uma comparação, né? Porque muita gente não sabe o que é SAF. Muita gente acha que a SAF é apenas um investidor chegar aqui, investir no futebol, você ser campeão de tudo e acabou. Não. A SAF, eu já venho explicando isso nas minhas lives, ela é criada justamente para que você, torcedor, e o clube, na verdade, né, ele tenha uma facilidade, um parcelamento maior, dívidas menores, tudo isso. Você tem uma facilidade no pagamento de suas dívidas. E a prova tá aí, né? Vocês estão vendo aí na tela tudo isso que eu tô falando. Só você ver, o clube, a associação é o que o Vitória é hoje, tá? Ele tem vários tributos, né, a ser pago. O INSS, o CBS, o IBS, enfim. Quando você se torna SAF, olha a quantidade de tributos que diminuem também as porcentagens. Por quê? Porque os credores, eles vão ter mais segurança em um investidor do que na associação a qual vem crescendo dívidas ano após ano. Muitos clubes hoje, as dívidas elas vão aumentando ano após ano. E com a SAF não, você vai ter uma segurança maior de que você vai pagar de maneira facilitada. E claro, tudo isso consta na lei SAF, tá? É a lei 14.193, acho que é essa lei aí, que foi a lei lá de 2021, como vocês estão vendo aí na tela. Vamos ouvir falando, né? Vocês estão vendo aí na tela agora os modelos de constituição SAF. Existe aquele modelo que é o primeiro, né? Que é uma constituição como SAF, é uma constituição completa
desde inscrições em associações, em federações estaduais, depois em federações, em confederações brasileiras, né? A Série D, Série C, enfim. Ou seja, nasce do zero, não é o nosso caso. Tem a segunda, que é da transformação, onde você primeiro é criado, principalmente como um clube formador, e aí sim você se transforma em uma sociedade anônima do futebol, que também não é o nosso caso. Vitória é uma instituição centenária, tem muitos associados, é uma instituição de estrutura gigantesca, já é um clube de futebol profissional, não vai ter que passar por transformação nenhuma. E o drop down, aí sim, é onde a gente começa a nossa brincadeira. E o André Sica, juntamente com o outro advogado, né, o doutor Otávio Vidigal, que também esteve presente, ele vai explicar melhor como funciona esse drop down. Vamos ouvir aí o André Sica e o Otávio Vidigal. O modelo mais comum, o modelo que a gente mais vê no mercado e que a gente entende que talvez seja o caminho mais a ser explorado aqui também, é o modelo do que a gente está chamando aqui do drop-down. Tá? A lei, na verdade, ela usa um outro termo, ela usa o termo a cisão do departamento de futebol. A gente coloca drop-down aqui porque, na verdade, essa é uma imprecisão, uma leve imprecisão da lei, porque a cisão, na verdade, é quando você divide uma empresa em duas e cria duas novas, ou a antiga e uma nova. Aqui a gente está falando, na verdade, de realmente uma transferência de ativos, mediante a constituição de uma empresa embaixo da associação. E aqui um ponto super importante, reiterando o que o Sica falou há pouco, né? Então aqui a gente está falando de uma operação interna, uma operação que o clube, por exemplo, o Clube Vitória aqui o Esporte Clube Vitória poderia fazer, decidir, montando a sua SAF, transferindo os ativos que entendam que devem ser transferidos. Então a etapa 1... Só para antes de você começar a explicar as etapas, mas só para todos entenderem, esse é o modelo, como o Otávio falou, é um modelo obviamente muito mais adotado pelos clubes grandes, tá? Em que você tem uma associação pujante e que, por exemplo, você vai manter dentro da associação o conselho, você vai manter, inclusive você pode manter bens dentro da associação. Então isso é justamente o modelo adotado pelo Botafogo, é o modelo adotado pelo Cruzeiro, é o modelo adotado pelo Bahia, é o modelo adotado, enfim, por todas as grandes SAFs de grandes clubes hoje. Então, por isso, para a gente sinceramente, hoje nem considera a originária, obviamente não, e nem a transformação para o Vitória. Então, o Vitória, por isso que a gente vai trazer para vocês o modelo que a gente chama de drop-down, mas se você quiser trocar, aportuguesar, não é muito exata trazendo para a nossa língua, mas seria a integralização de uma nova sociedade. Tá? Você aportar os seus ativos dentro de uma nova sociedade. Deu para entender aí, né, gente? A modalidade ela já está definida, né? É o drop-down, não tem outra modalidade. O Vitória não está surgindo do zero, o Vitória não está se transformando em um clube formador para se tornar uma sociedade anônima no futebol, e sim, ele está fazendo a transferência dos ativos. É como bem disse o André Sica, ele está migrando seus ativos. A SAF, quando ela nasce, a associação vai para um lado e nasce um novo CNPJ que vai cuidar do futebol. Esse CNPJ pode ser um investidor ou pode ser o próprio gestor do clube, que é como o Fábio Mota vem falando há muito tempo. A SAF inicial do Vitória vai ser a SAF do Vitória. Então, só para que fique bem claro nisso, nasce uma nova instituição, né, com um novo CNPJ, que vai ser a SAF do Vitória, e a associação vai por um lado. O lado de cá, que é o lado principal, que é o lado investidor, que é o lado da SAF, vai cuidar tudo relacionado ao futebol. E a associação, ela vai cuidar de qualquer coisa relacionada ao clube, mas que não seja o futebol. Ela desmembra o futebol do clube. Só para deixar claro isso aí. Vamos seguir ouvindo o André, né? Porque ele explica coisas importantes que tem que ser visto quando você escolhe a sua modalidade. Vamos ouvir aí o André Sica falando sobre isso. Quais são os ativos alocados na SAF? Quais ativos permanecem na associação? O equacionamento do passivo
A associação adere ou não à RCE ou RJ? Já lembrando aqui que o Vitória já tem uma RCE, certo, Boaventura? Então já tem uma RCE em andamento, já teve sucesso na reunião das execuções e visualmente, tá, de longe, eu não estou antecipando nada, eu não vejo uma razão hoje para a gente considerar, pelo menos nesse momento, a RJ. O clube me parece suficientemente saudável para a gente entender que o caminho que foi adotado sob o ponto de vista de equacionamento de ativo está ok. Agora, entrada de investidores, sim ou não, com que volume, com que valuation? O que é valuation? Valuation é o valor. Qual que é a atribuição de valor para aquilo? Então, essas são as escolhas que a gente necessariamente vai ter que fazer durante esse caminho. E aqui acho que é um grande ponto importante desse trabalho, né? Porque quando a gente vai falar de valuation, acho que é um ponto super sensível para os clubes. E acho que a ideia desse trabalho aqui é justamente fazer tudo dentro de casa, já saber, a gente já ter dentro de casa aqui qual que é a ideia de valuation e não simplesmente vir um investidor e falar, eu acho que vocês valem tanto. Ele pode até falar, mas a gente já vai ter aqui uma ideia muito clara do que tem de passivo, do que tem de ativo, já vai estar tudo muito bem organizado. Então, acho que a grande beleza desse projeto é essa, é falar com o investidor no momento que o clube vai estar 100% preparado para isso. Ponto importantíssimo, né? Vocês ouviram aí. Na minha visão, esse foi um dos pontos mais importantes dessa reunião, assim como a finalização do SICA. Você vai ver a finalização do SICA daqui a pouquinho, falando justamente sobre isso daí. Então, esse é um ponto importante quando ele fala. O investidor, ele vai chegar aqui, ele vai querer oferecer um valor. Mas como você já vai ter a sua casa arrumada, já que o Vitória está se planejando para isso, você já vai ter o valor que você acha que o clube vale. Não é o investidor chegar aqui e dizer, ó, eu pago isso, o clube vale isso. Se você não tiver com a casa arrumada, você não vai saber de fato se você está cobrando bem, se você está aceitando a proposta de uma maneira correta, sendo que o clube às vezes vale muito mais. Então o Vitória já está se preparando para isso, já está fazendo todo o seu estudo de valuation, que é o estudo de valor do clube. Acho importante, achei um ponto interessantíssimo. Quando o investidor chegar aqui, a gente já vai saber quanto pedir a eles. Valeu? Vamos ouvir aí o vídeo de finalização, tá? Que eu achei também importantíssimo do André Sica. Vamos ouvi-lo. Gente, quando nós fomos contratados pelo Vitória, eu tive o prazer de falar para a diretoria uma coisa que eu realmente penso, que vocês estão percorrendo o caminho da forma que eu imagino como sendo a correta de se percorrer. Vocês estão entendendo, vocês estão buscando a fórmula, vocês estão se preparando para depois passar por uma operação. Faz muito mais sentido isso do que aceitar a operação ou alguma operação que seja imposta a vocês. Tá? Isso faz de vocês um modelo absolutamente diferente. Não são os únicos, porque a gente tem que dar o braço a torcer. Atlético Paranaense, por exemplo, está passando por um processo de estruturação. A própria Fortaleza tem feito um trabalho introdutório, a SAF já está concluindo, já concluiu a sua SAF, agora começa a pensar em mercado. Então, assim, é muito mais inteligente você se organizar por dentro para ir a mercado do que esperar alguém que organize vocês. Tá? Então, como a Dani falou, vocês se tornam não só donos do próprio destino, mas também muito mais atrativos para o mercado. Tá? Bom, gente, dito tudo isso, agora a gente passa por uma quase curiosidade aqui de qual que é o processo, imaginando que a gente percorreu os 9 itens que cabe a nós, Vitória. Tá? Imaginando que a gente chegou até o final, escolhemos o nosso modelo, aprovamos o nosso modelo, constituímos a SAF e o final desse processo é uma SAF detida pelo Vitória, 100% pelo Vitória. Aí imaginemos que a gente muda de fase, muda de chave e fala assim, bom, agora vamos a mercado, vamos ver se tem algum investidor com uma oferta legal que a gente queira ouvir. Qual que é o processo
em operações societárias com o investidor. Então o processo começa com uma negociação e definição da estrutura da operação. No caso de vocês já vão ter definido. Depois, o processo entra numa fase de due diligence, que é a auditoria, que é o investidor olhar o que vocês têm e como vocês estão documentalmente. A gente já vai estar organizado. Aliás, a gente já está, né, Balvinto? A gente já está bastante organizado. Mas a gente vai estar preparado. A gente vai, por exemplo, já vai ter um data room pronto. Ou seja, um hall de documentos prontos para serem checados. A gente não vai ter que correr atrás de papel e, enfim, se organizar para passar por isso. Depois a gente vai ter que obter aprovações dos órgãos do clube. A gente já vai ter boa parte dessas aprovações feitas, porque, obviamente, a gente já escolheu o caminho de SAF, já vai estar no caminho de SAF, mas, obviamente, a gente vai ter que aprovar especificamente a operação ofertada. Então, volta para os órgãos darem ok. Daí vem o signing, que é a assinatura, a execução do instrumento de investimento, né, do acordo de investimento ou acordo de compra de ações. Daí você tem um processo que é de implementação das medidas acordadas. Então, constituição da SAF a gente já vai ter, o desembolso pelo investidor vai ter que acontecer, as garantias e as condições precedentes. Feito tudo isso, a gente tem uma SAF no item 6, operacional e rodando com o investidor. Então, basicamente, senhores, esse seria o processo que depois de a casa pronta, depois da gente fazer tudo que a gente tem que fazer aqui, depois da gente percorrer entre 6 e 9 meses juntos, escolhendo o modelo, a gente pode pensar nesse projeto. Tá aí, viu, torcedor? O André Sica, né, falando justamente de todo esse processo, de como ele vai se dar, qual o tempo que vai demorar. Ele falou no finalzinho aí de 6 a 9 meses, eu acho que vai ser um pouco menos. Acho que vai ser de 6 a 7 meses, não vai chegar a precisar ir a 9 meses, mas se for, vamos indo no nosso tempo. O Vitória hoje ele é um time organizado, ele não está desesperado a aceitar qualquer proposta, deu a entender muito isso nas falas do André Sica, na própria fala do Fábio Mota. Vitória está nesse processo no caminho certo, tá? Tudo vai acontecer no seu tempo. Vitória está se preparando para que nada dê errado, como foi o caso do Vasco. Inclusive, o próprio Fábio Mota citou isso ontem. Foi muito rápido o processo do Vasco. No caso do Vitória, não. Vitória não está desesperado como estava o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro naquela ocasião. Vitória não. Vitória está organizado, bem saudável, para acontecer no seu tempo. Beleza? E no final ainda teve uma pergunta que eu acho que muitos torcedores gostariam de saber. E aí eu resolvi trazer. Tudo bem que a resposta foi curtinha, mas claro, ele ainda está conhecendo todo o processo. Mas vamos ouvir aí a pergunta. Em relação à pergunta é a seguinte: considerando o sonho, né, e o imaginário que está de um sheik chegar com dinheiro e etc. E a operação de venda do inimigo aqui, né, local, para um grande grupo de clubes de time de futebol, eu queria saber se a empresa considera o Vitória, considerando uma empresa que vinha de fora para investir no Brasil, se seria interessante para essa empresa comprar um rival local, né, de um clube que já tem uma operação desse tipo aqui no Brasil. Obrigado. Se fosse eu, sim. Agora, tirando Sica da história, eu acho absolutamente interessantíssima essa história. Imaginando um investidor especializado, imaginando a cabeça de alguém que chega no Brasil para fazer negócio, eu consideraria fazer negócio num estado como a Bahia, num time como o Vitória, e sabendo que o principal rival da cidade já tem um investidor do porte que tem localmente. Então, acho que, sob o ponto de vista de branding da operação, de storytelling da operação, eu acho que seria bastante interessante. Tá
tá aí, né? Primeiro que o Vitória hoje ele tá muito organizado, como eu já disse, tem uma estrutura monstruosa, é um time formador há muito tempo, né? Tudo bem que tá deixando de formar um pouquinho os seus atletas, mas não deixa de ser um clube formador. E tudo isso vai ser um atrativo para o investidor. Aí agora vem aquela discussão. 51%, 49%, eu vou vender 60%, 70%, 80%, 90%. Vale lembrar, gente, o Sica até citou isso em alguns momentos, que quanto mais porcentagem o investidor tiver da SAF do Vitória, mais ele vai botar de investimento. Isso é fato, né? Ele não vai querer botar 1 bilhão se ele tiver 49%. Claro que não. O Sica também explicou. Se ele tiver 49%, ele pode oferecer pelos 49% 100 milhões. Isso pode. Como também pode ter um investidor para a SAF e um investidor para o Barradão. Também pode. Isso aí eu acho até uma forma correta, né, de se pensar, como é o Allianz Parque. Lá tem a Crefisa, mas tem um investidor que toma conta e detém também um pouquinho os direitos da arena, né, do Allianz Parque. Então, nesse caso, pode acontecer um investidor para modernizar o Barradão e um investidor para ser a SAF do Vitória. Valeu, gente! Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Daqui a pouquinho, 14 horas, tem o nosso bate-papo rubro-negro. Vamos seguir debatendo esse assunto, até porque tá fresco ainda, né, na memória do torcedor rubro-negro. Aguardo vocês às 14 horas. Você que chegou até aqui, gostou, deixa aquele joinha, deixa aquele like e encontro marcado, tá, gente? 14 horas pra gente bater o nosso papo em relação à SAF do Vitória. Valeu, fui!